Amém, irmãos. Bom dia, graça e paz a todos. Como o pastor Arildo disse, estamos aqui nesta manhã para juntos meditarmos na palavra de Deus, aprendermos também mais sobre a palavra de Deus, podemos aprofundar um pouco do conhecimento da palavra acerca da família. Família, o tema que durante o decorrer de todo esse mês de junho tem sido trabalhado, na igreja, e é importante entendermos assim, qual é a relevância deste conceito diante de todo um cenário que nós estamos vivenciando, a nossa sociedade. O que hoje nós estamos vendo, a deturpação do conceito familiar estabelecido na palavra de Deus, o que o mundo tem tentado, em todo momento, distorcer, destruir aquilo que foi estabelecido por Deus, quando Ele criou o homem, percebeu que este homem não era bom que ele ficasse só, mas que ele tivesse ao seu lado uma ajudadora. Ali Ele estabeleceu o conceito familiar. E é esse conceito que tem sido atacado, infelizmente, todos os dias que nós estamos vivenciando no mundo atual. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Consegue projetar? Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 1, assim nos diz a palavra de Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, Senhor teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares. Guarda-te para que não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus, temerás a Ele, servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá.
Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a teus pais. Glória a Deus. Somente até aí, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, importante, antes de mais nada, nós entendemos um pouco o conceito que é chamado de cosmovisão cristã acerca do conceito de família. Acima de tudo, é importante nós entendermos o que é cosmovisão. A cosmovisão é a forma que você enxerga algo, de que forma você enxerga um conceito. E quando nós estamos falando em relação a famílias, eu posso perguntar aqui aos irmãos, como você considera que deve ser uma família? Pois não? Como você deve entender que é uma família com base cristã? Como deve ser? E esse conceito é muito importante nós entendermos, como foi dito aqui inicialmente, irmãos. O mundo, ele tem tentado distorcer de todas as formas. Primeiro, começa pela questão até mesmo da evidência de que a família ela é composta por homem e mulher. A palavra de Deus é muito clara quando ela nos diz que deixará o homem, pois, a sua casa, a casa de seus pais, unir-se-á a sua mulher, e ali, a partir desta união, constituirá assim a sua família. Esse conceito já tem de todas as formas sido atacado pelo mundo atual que nós estamos vivendo, infelizmente. O mundo quer descaracterizar essa cosmovisão cristã de que a família ela é algo estabelecido como foi criado por Deus e quer estabelecer um conceito novo. Um outro ponto que é importante nós entendemos que a base da sociedade ela foi estabelecida por Deus quando Ele criou o homem e a mulher, baseado nesta união. A base da sociedade foi estabelecida através da união do homem e a mulher. Então, a família é a base de uma sociedade. Mas hoje, o conceito que nós estamos vivendo no mundo atual é distorcer esse entendimento. É levar o entendimento de que a base da sociedade ela deve ser criada fora da base familiar. E a família ser afetada pelo conceito que está sendo criado dentro da sociedade, não o contrário, como a Bíblia nos ensina. Nós vamos ver, irmãos, aqui alguns pontos, como a princípio foi dito, a família ela deve seguir os princípios bíblicos. E esse trecho da palavra que nós lemos em Deuteronômio nos fala de uma relação muito próxima entre pais e filhos. Isso é a base da perpetuação do conceito bíblico de família. E nós precisamos cuidar, em especial disso. Aqui nós temos pais, temos também filhos, mas a grande maioria aqui já tem assim, esse munus, essa responsabilidade de exercer assim, o seu poder, né, patriarcal ou matriarcal junto a uma família, a grande maioria. E é importante nós entendermos, se você ainda não tem, que aqui está, mas tenho certeza que há um propósito de Deus para a sua vida que isso aconteça. E é importante entendermos esta relação, irmãos, a base da nossa relação com os nossos filhos é o que mais precisamos cuidar hoje para que a perpetuação do conceito bíblico da família não se perca diante do cenário que estamos enfrentando neste mundo atual. Pode passar, por favor. Como foi dito, o mundo hoje ele tem procurado de todas as formas desconstruir o conceito da família bíblica.
conceito da união do homem, mulher e filhos. É o que o mundo tem tentado desconstruir. De forma até mesmo que, se pensarmos por uma lógica, irmãos, a união hoje de dois seres do mesmo gênero tem sido divulgado como o conceito moderno de família. Isso nos traz até mesmo algumas dúvidas, em especial com relação à própria perpetuação da nossa espécie. Como pode, então, dois homens gerar? Como pode, então, duas mulheres gerarem? É impossível. Aí já vem aquela influência do conceito, a ciência pode ajudar. Irmãos, é algo assim fora do que a Bíblia nos ensina por completo. Mas é o que o mundo tem procurado pregar nos dias atuais. Distorcer esse conceito. Irmãos, chegar ao ponto até mesmo que a nossa legislação, porque hoje ronda, né, nos corredores ali, de trás das cortinas do Congresso Nacional, alguns projetos de lei, que se esses projetos forem sancionados, irão afetar de forma direta também essa questão do princípio bíblico sobre a família. Existe hoje um projeto de lei, para os irmãos terem ciência, projetos de lei que estão em tramitação no obscuro do Congresso, para que possa ser aprovado até mesmo a descaracterização da figura paterna na certidão de nascimento de uma criança. Não sei se os irmãos compreenderam. O que está sendo colocado neste projeto? É a possibilidade da criança poder dizer assim, ó, eu não quero ter um pai. Eu não quero ter o nome do meu pai na minha certidão. Uma criança. Imagine, irmãos, a criança ela tem poder de discernimento, de poder falar algo desse tipo? Eu não quero ter o sobrenome do meu pai, eu não quero ter o nome do meu pai na minha certidão. Descaracterizando essa relação, esse vínculo que foi estabelecido por Deus também. Outro projeto também que está tramitando no Congresso, a possibilidade também do divórcio ele ser feito de forma extrajudicial. Aí alguns podem perguntar, mas isso já pode ser feito? Pode sim, ser feito de forma extrajudicial em cartório civil. Você pegar aqui sua esposa e ir lá ao cartório civil e constituir um divórcio, a separação deste casal. É possível? É, hoje já é possível. Mas desde que não haja não haja filhos menores para este casal. Mas o projeto agora quer estabelecer também que mesmo com filhos menores, possa ser feito esse divórcio. Irmãos, é algo que, se pensarmos por uma lógica, é da seguinte forma, é você chegar hoje num cartório, em meia hora, você sair de lá divorciado. Aí eu pergunto para os irmãos, alguém aqui por acaso, não sei se talvez possa ser recém-casado, mas deve lembrar, você conseguiu casar em meia hora? Chegar no cartório e dizer assim, eu quero casar, estou eu aqui, ó, e minha futura esposa, vamos casar, e meia hora sair casado? Eu acho que a irmã foi a última a casar, não foi, irmão? Quanto tempo antes a irmã teve necessidade de marcar no cartório, o seu agendar? 3 meses? 1 mês. 1 mês antes teve necessidade de agendar no cartório o casamento. Olha a que ponto estamos chegando. Facilitar o divórcio e dificultar o casamento. É o que está sendo feito nos nossos dias, irmãos. Então é importante nós entendermos, irmãos, e vamos ver um pouquinho alguns fatos históricos que influenciaram também e têm influenciado ainda em nossos dias no conceito familiar. Nós vamos ver que, a princípio, alguns fatos históricos, como a criação do relativismo, ali no período antes de Cristo até mesmo, onde o relativismo pregava o conceito de que o homem ele tem a sua própria capacidade de estabelecer os seus limites, independente de qual cenário ele se encontre, mas ele sempre tem a possibilidade de estabelecer os seus limites aonde ele estiver.
como o homem é a medida de todas as coisas. É isso que pregava o relativismo, onde o homem, independente do local em que ele se encontrasse, ele poderia ali estabelecer as suas regras. Por exemplo, eu estou aqui na igreja que eu estabeleço uma regra, mas a hora que eu sair ali fora, eu posso mudar essa regra e estabelecer uma nova. Era isso que era o que o relativismo pregava. O homem como a medida da sua certeza. E então esse período antes de Cristo foi influenciar também as constituições familiares. Porque imagine como que nós iríamos estabelecer limites aos nossos filhos diante de um cenário como esse. Onde as regras eram de acordo com o local e com quem as pessoas que ali estavam viessem a estabelecer. Este era o conceito pregado pelo relativismo. Passado esse período, veio o período do início do cristianismo, onde aí sim a igreja começa a ter uma influência dentro do conceito familiar, onde a igreja começa a influenciar no conceito, no convívio familiar, nos seios familiares. Mas, de certa forma, esse período do cristianismo ainda sofreu uma influência muito grande do homem. Por quê? As regras estabelecidas pela igreja nesse período, elas eram constituídas por homens, pelos papas, pelos concílios da época, era quem estabeleciam essas regras nesse período. E essas regras ainda havia um certo interesse humano, porque cada um estabelecia as regras de acordo com o que havia de retorno para a instituição, chamada, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa era a característica desse período do cristianismo. Importante entendermos, irmãos. Tá? Passado então esse período, nós temos já aí o início do chamado período do modernismo. E o período do modernismo, ele tinha a característica exatamente de quê? De que a racionalização humana, a mente do homem, era quem estabelecia tudo como regra, como parâmetro de sobrevivência, de convívio social também para ele e diante da sociedade em que ele convivia. O modernismo, ele se comprometia em constituir um mundo próprio a partir de elementos do homem natural e a construir o próprio homem a partir de elementos na natureza. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que a razão humana, ela era quem determinava a verdade de todas as coisas. Em nenhum momento se considerava a palavra de Deus, a própria existência, a vinda do próprio Cristo. Nada disso era considerado. No período do modernismo, se considerava sempre que a verdade era a razão humana. A mente do homem é que estabelecia a verdade. Era o que o homem pensava, é a verdade. O que a Bíblia, a palavra, dizia, não havia consideração alguma. Mas passado esse período, no século XVI, foi onde iniciou aí a reforma protestante. E é nesse período da reforma protestante onde veio estabelecer os conceitos, a preocupação de trazer ao homem o conceito que a palavra de Deus estabelece. Onde veio a estabelecer as regras do sola escritura, de que a palavra de Deus é a verdade. Cristo é a verdade. E aí é onde o conceito das 5 solas veio também a ser estabelecido, para que estabelecesse assim a regra de que a partir da palavra de Deus é que deveria ser estabelecida a verdade para nós como homens e como sociedade também. Porque se nós deixarmos fazer com que o mundo quer, como foi dito, a verdade social, ela deve prevalecer dentro da sociedade familiar. Mas a Bíblia nos ensina diferente. A Bíblia nos ensina porque Deus criou a família para que a família influenciasse a sociedade e não o inverso, não o contrário. Mas o mundo tem pregado de forma contrária. Irmãos,
Paremos para imaginar. Se, por exemplo, nós tivéssemos hoje uma sociedade estabelecida a partir de nós, que estamos aqui dentro deste salão, deste templo. Paremos para imaginar quão bom seria sairmos daqui e convivermos entre nós, irmãos, servos em Cristo. Seria muito bom. Não temos a influência de uma sociedade corrompida, depravada, destituída de uma verdade bíblica. Seria tão bom. Mas nós temos uma responsabilidade. Nós, como servos de Deus, carregamos conosco uma responsabilidade. E essa responsabilidade qual é? É de não permitirmos que o conceito que está sendo pregado aqui dentro, no seio bíblico, no seio familiar cristão, se perca diante do que a sociedade quer estabelecer como parâmetro para a nossa vida familiar. Nós temos a responsabilidade, como muito bem diz aqui o pastor Arildo, algumas vezes, sermos o sal da terra e luz do mundo. Não sermos influenciados pelo mundo, mas sermos influência neste mundo. É diferente. E aí é importante nós entendermos e permitirmos que venha a acontecer em nossas vidas a influência da palavra de Deus na nossa família também. Mas vamos lá. Passado então o período do início da Reforma Protestante, veio o período, que é o que nós estamos vivendo nos dias atuais, chamado de pós-modernismo. Alguns chamado período contemporâneo também. E esse pós-modernismo já tem algumas características um pouco diferentes. Ele tem a influência dessa racionalização, mas começa a vir também a influência do chamado movimento comunista. E o que esse movimento ele prega? Ele prega exatamente que o pecado, irmão, se olha o ponto que chegou. O pecado, sabe o que é o pecado para o comunismo? É a propriedade privada. É você não poder ter o direito de falar assim, ó, eu paguei por esse pedaço aqui de terra, essa casa aqui, esse imóvel aqui eu paguei por ele, ele é meu. O que o comunismo prega é que isso é um pecado, porque não deveria ser estabelecido espaço de propriedade privada para ninguém. Mas e o conceito bíblico? Eles se preocupam? Pelo contrário, eles atacam. É o que o comunismo prega. O pós-modernismo, irmão, rejeita, de certa forma, que aquilo que é estabelecido pela palavra de Deus como verdade. Ele estabelece que a racionalização é a própria verdade, então o que o homem estabelece como regra. Ele rejeita o cristianismo. Ele não reconhece Cristo como a verdade. É o que o comunismo prega. E nós vivemos hoje uma sociedade influenciada diretamente. Podemos dizer assim, Vitor, nós temos hoje o comunismo aplicado em nossa sociedade, em especial aqui em nosso país, não diretamente assumido, mas indiretamente somos influenciados. A nossa legislação é influenciada, as nossas regras são influenciadas, o nosso governo é influenciado. Aí a importância de entendermos quão atentos nós devemos estar para que essa influência não afete as nossas famílias. Porque se nós permitirmos que essa influência adentre as nossas casas, irmãos, nós vamos perder aquilo de mais importante que nós temos, que é o conceito de que a verdade está estabelecida na palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos a isto. É para terminar? Irmãos, vamos lá, vamos seguir. Então, irmãos, é importante nós estarmos atentos quanto a isso. Só trazendo a atualização da igreja, apesar de acho que muitas pessoas já devem ter visto isso, mais uma ação do governo, na verdade, do judiciário, isso influencia na família, isso afeta diretamente na família. O STF
agora o STF aprovou a liberação do Vitor PCI do Brasil, que é uma situação que quem tem que aprovar ou não, você sabe, não tem quem legisla, é o Congresso Nacional. E o STF, por causa de um caso, do processo civil ao STF, ele autorizou, legislou sobre a permissão do uso de droga. No Brasil agora, o STF permitiu o uso de droga. Então isso vai chegar na nossa casa, isso influencia a nossa família, isso influencia os nossos jovens, os nossos adolescentes, isso tudo ataca a família. Não é uma lei diretamente sobre homem ou mulher, mas são leis que estão sendo aprovadas porque não tem competência constitucional para isso. Não tem competência constitucional, eles estão rasgando a Constituição do Brasil, estão liderando as coisas no Brasil. Eu tenho os leis essa semana, não sei se vocês viram, foi aprovado no Brasil, liderado, em certa quantidade, obviamente, mas não liderado de droga para saber a família. E isso é importante, irmãos, como o Marcelo disse, nós estamos atentos de que se dentro da nossa casa nós não vacinarmos os nossos filhos a ter o discernimento de que isso é um erro, irmãos, imagine, daqui a pouco vai chegar em sua casa o seu filho dentro da mochila dele, uma quantidade ali de entorpecente. Fala assim, não, isso aí é porque o meu colega levou para a escola, estava com ele na escola. Ah, ele deixou comigo? Olha só que ponto nós estamos chegando, irmãos. E é importante entendermos, olha o que o mal tem feito, assim, de certa forma, não sorrateiramente, que já deixou de ser até sorrateiro, já passou a ser até mesmo assim declarado este mal. O poder que é constituído, né, na verdade, estabelecido em nossa Constituição, é chamada harmonia entre poderes, entre o legislativo, o executivo e o judiciário. O que isso quer dizer, Vitor? Quer dizer o seguinte, cada um dos poderes, ele exerce a sua função pré-estabelecida. E quais são as funções? O poder legislativo cria as leis, o executivo executa as leis, o judiciário regula e fiscaliza a aplicação dessas leis. Mas como o Marcelo bem disse, o que o STF, o Supremo tem feito neste momento? Ele está legislando, ele está ferindo a própria Constituição, criando e estabelecendo ele mesmo as leis a serem aplicadas, o que não é papel deles. Mas isso por quê? Para estabelecer e institucionalizar o mal na nossa sociedade. Vai chegar o tempo, irmão, e o filho vai chegar em casa e falar assim, pai, mãe, nada a ver, não autorizado no Brasil. Exato. Você não vai mandar ninguém não, porque é permitido. É o que eu falo, se a gente começar a educar dentro de casa, que é certo e errado, eles vão entender porque vai liberar o governo dele. Ele vai confrontar o país, vai confrontar os países. Pois não, pastor. A gente precisa ter cuidado também e, dentro da nossa visão, você, a família, a luz das escrituras, a nossa visão, o convívio de outros princípios, né? Contrário à palavra de Deus, mas nós temos que ter cuidado sobre o princípio bíblico. E muitas pessoas dentro da igreja têm uma visão diferenciada daquilo que é a raiz do conceito da teologia bíblica. Que, por exemplo, as pessoas dizem assim, a Bíblia não proíbe beber álcool. A Bíblia proíbe embriagar. Ah, legal. Então, é uma droga lícita. Perfeito? Os irmãos concordam? Então, eu não posso, como pastor, proibir um jovem da igreja com 400 gramas de maconha, porque agora é uma droga lícita. 40 gramas. 40 gramas, 400 gramas, 40 gramas. É uma droga lícita. Vocês estão falando que o pastor está ficando louco? É exatamente isso. Eu ainda continuo. Se você tem que arrancar uma erva daninha da sua plantação, não faz uma... O pessoal que mexe com terra me corrige se eu errar a palavra. Não faz uma podagem, podar a erva daninha. Arranca ela pela raiz. Arranca ela pela raiz. Não corta, arranca. Você terá uma solução melhor dela não florescer ou demorar realmente a arrumar. Mas quando você começa a colocar só podar essas coisas, daqui a pouco você vai conviver com uma coisa dentro de casa e com um conceito que o seu filho vai trazer para você assim, pai, mas isso é lícito, não é pecado. O pecado é o exagerar, ultrapassar
as 4 gramas ou 40 gramas. Outra coisa, a escola não vai mais proibir que o seu filho entre com 40 gramas de maconha para dentro. Foi o que o Vitor falou. Aí você fala assim, mas meu filho é cristão e eu educo o meu filho. Mas você não pode esquecer que seu filho convive com pessoas não cristãs, com seus vícios, seus comportamentos, e que pode ser influenciado. Então, a família hoje, irmãos, principalmente nessa última semana, e vem aí a questão do aborto e outras coisas que já estão lutando, eu vejo com preocupações, porque dentro da liberdade exacerbada, promovida por essa sociedade, vem junto a libertinagem, que também será, que já é, né, aceita como normal em nossos meios. E aí, então, irmãos, dando sequência aqui, como o pastor bem disse, o que o pós-modernismo ele prega é exatamente esse conceito de que o homem, o indivíduo, ele consegue estabelecer por si só os seus próprios limites. Por exemplo, eu sei que se eu usar até 40 gramas não é crime. Por exemplo, chegou ao ponto, até mesmo uma discussão, até depois dessa decisão que saiu recente, estabeleceu o seguinte, por exemplo, se você fizer hoje o uso, irmãos, por gentileza, não me entendam mal, não me interpretem mal, eu não estou querendo fazer apologia nenhuma aqui, pelo contrário, eu prefiro realmente se entender assim, pela tolerância zero. Parto desse princípio. Mas se você fizer uso, por exemplo, de um bombom, um doce, de licor, por exemplo, pegar a direção do seu veículo, for parado ali numa blitz, fazer o teste do etilômetro, do bafômetro, você vai ficar com o seu carro apreendido. E ali você vai ter a sua carteira apreendida. Agora, se você fizer o uso de 40 gramas de maconha, pegar o seu veículo e sair, e foi identificado que você está com a sua condição alterada em função do uso desse entorpecente, você vai poder seguir livremente. É isso que está sendo colocado em pauta. Pode falar, Francis. Não. Então, mas a questão é, se o indivíduo ele for pego com os 40 gramas, não vai caracterizar que ele está cometendo um crime de tráfico. Está caracterizando que é para consumo próprio. Mas se o indivíduo ele for pego com qualquer quantidade superior, ele vai ser enquadrado no tráfico. Sim, mas é isso que está sendo colocado. Uma coisa de verdade, você também está questionando. Eu penso assim, eu ali, ignorante aqui, tudo há degrau. Degrau para você subir e chegar ao lugar. Você não consegue dar um pulo e chegar no topo. Você tem que subir degrau por degrau. O degrau foi a liberação exatamente do porte, né? Da posse. A grande questão agora é o segundo degrau. Como é que nós vamos fazer com que as pessoas tenham a posse sem problema? Vamos liberar pontos credenciados para que seja venda até aquela quantidade. Então, é o segundo degrau. Não se assuste com isso. Então, irmãos, é importante nós entendermos essa influência do pós-modernismo também nos conceitos. Não, nós não vamos adentrar aos temas, não, mas só para que os irmãos fiquem atentos, que é o que tem sido já falado na nossa sociedade, sobre o aborto, de que cada indivíduo tem a capacidade, o discernimento, poder definir se a mulher em especial, ela quer ou não dar sequência à sua gestação, a fornicação, que é o sexo fora do casamento, antes do casamento, a eutanásia, que também é a extinção da vida por vontade do próprio indivíduo, tá? E qualquer religião, que é o que o pós-modernismo prega, qualquer religião é certa, independente se é um conceito bíblico ou não, o que o pós-modernismo tem pregado é este conceito, de que qualquer religião, você entender por bem se é bíblica, se não, é certo, independente do que ela pregue. Então é dessa forma que esse fato histórico também tem influenciado em nossos dias.
E aí, o que a reforma protestante ela procurou nos trazer, irmãos, foi esse conceito da conscientização do pecado. A depravação total que o homem ele vive é um conceito de que o mal está estabelecido em nós e nós precisamos buscar o quê? O bem que há em Deus. Porque de nós mesmos nós não temos nada de bom para oferecermos. Mas Deus, sim, pela sua infinita misericórdia, é quem tem a bondade para poder nos trazer a redenção, para nos trazer o retorno, assim, da aliança que foi estabelecido lá no Éden, mas se perdeu após a queda do homem. E Deus como a única verdade, que Deus, sim, Cristo é a verdade e a vida. É esse o conceito que foi pregado e está sendo, assim, de certa forma, atacado pela sociedade atual. E nós devemos nos preocupar em apregoar e manter em nossas famílias, em nossos filhos, este conceito. O pecado é o que? É a desobediência aos mandamentos de Deus. Esse é o pecado. E nós devemos a cada dia buscarmos estarmos integrados naquilo que é a vontade de Deus, o desígnio de Deus. E aí, irmãos, a Bíblia ela nos ensina em alguns pontos, conceitos que é importante também levarmos para os nossos filhos. Deus ele é único e é Salvador, como está escrito em Isaías 45, 22. Deus ele é único e é Salvador. Deus ele é Criador, sustentador, como está estabelecido em Isaías 40, 28 e 29. Deus, ele é misericordioso, como está estabelecido ali em Miqueias, capítulo 7, nos versos 19 e 20. Deus, ele se revela àquele que o busca, àquele que almeja a sua presença. E essa revelação está estabelecida no Salmo 19, capítulo 7. Mas, acima de tudo, Deus é aliança. E esse conceito eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem abrir a palavra. Êxodo, capítulo 2, verso 24. Por gentileza, vamos abrir a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 2, verso 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Irmãos, hoje, somos nós que estamos gemendo diante de uma sociedade tão deturpada, tão depravada. Nós gememos, mas nós precisamos entender que os nossos gemidos têm despertado também em Deus a sua misericórdia. E nós precisamos orar e buscar a Deus todo o tempo, e levar os nossos filhos a entenderem também esta necessidade de buscarem também a Deus diante de todo esse cenário adverso que nós estamos vivenciando em nossos dias. A importância de buscarmos e vivermos a cada dia as misericórdias de Deus em favor das nossas vidas. E aí é importante o ensino. Nós ensinarmos os nossos filhos. Por favor, Vitor. Anterior, por favor. Isso. E aí lembrarmos de que a aliança que foi estabelecida lá na criação, ela permanece. Porque o mesmo Deus que criou o homem, criou todas as coisas no passado, é o Deus que nós servimos em nossos dias. É o mesmo Deus, ele não mudou. Ele não mudou. É o mesmo Deus
que estabeleceu a aliança lá, após a queda de Adão e Eva, ele estabeleceu a aliança para com o homem, para que o homem pudesse alcançar a redenção dos seus pecados, a remissão dos seus pecados, e alcançar uma vida eterna com ele na glória. É o que nós estamos vivendo e buscando em nossos dias. E aí nós vamos ver que nós, como pais, temos as responsabilidades, em especial com um mandato espiritual. Assim como diz na palavra de Deus, no verso 17, no capítulo 17, versos 1 e 2 do livro de Gênesis, pedir aos irmãos também, por gentileza, abrirem a palavra neste livro. Gênesis, capítulo 17, versos 1 e 2. Nós vamos ver as nossas responsabilidades e acerca da nossa criação e a nossa educação aos nossos filhos. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. A nossa responsabilidade, irmãos, de levarmos os nossos filhos a um conceito de um entendimento, de uma vida espiritual sadia diante de Deus, nós temos essa responsabilidade. Eu, como pai, eu devo ter a responsabilidade diante dos meus filhos. Eu não posso transferir essa responsabilidade. Importante entendermos isso. Não posso transferir essa responsabilidade para a igreja, para o pastor da igreja, para a professora da classe do meu filho. Não adianta meu filho vir aqui para a igreja, aprender na classe, mas se dentro de casa ele vai viver uma experiência totalmente diferente daquilo que está sendo ensinado aqui na igreja. Não vai adiantar. E aí é importante nós entendermos isto, irmãos. Aí levarmos os nossos filhos a terem a experiência com o Senhor também dentro do seio familiar. Viver uma vida de obediência e de temor a Deus. Nós, como pais, também devemos ser modelos da relação com Deus. Eles devem ver também em nós pelos nossos próprios exemplos. Eles devem ver em nós servos e servas dedicados, zelosos, que buscam a Deus, para que isto seja como exemplo, para que eles venham a desejar ter uma vida também, como nós estamos demonstrando a Ele que temos. Porque não adianta, uma frase que muitos dizem ainda, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não resolve. E a melhor forma de ensinar é sendo exemplo. Porque a nossa memória, irmãos, ela é chamada memória, ela é fotográfica. É pela visão. Pelo que nós vemos, nós memorizamos muito mais e guardamos muito mais do que aquilo que nós ouvimos. Claro que cada um tem o seu tipo de inteligência. Cada um tem o seu tipo de inteligência, desenvolve talvez a sua percepção cognitiva de uma forma melhor, pela audição, pela visão, mas uma coisa é certa, aquilo que se vê é muito mais fácil de se guardar do que aquilo que se ouve. Outra forma também, irmãos, e nós como pais devemos ser modelos também da restauração. A restauração após a queda, a remissão dos pecados. Qual é o problema se, por exemplo, se eu errar com o meu filho, eu chegar para ele: meu filho, me perdoe, eu errei, eu não devia ter falado dessa forma. Isso é nobre, irmãos, reconhecer o erro e falar com seus filhos dessa forma é nobreza também. Então, nós precisamos viver essa experiência e levarmos assim também as nossas crianças. Outro detalhe que é importante, nós como pais, também devemos ser exemplos claros da aliança de Deus, como foi falado. A aliança que Deus estabelece para com as nossas vidas e levarmos os nossos filhos também a viverem também esta mesma aliança.
Mas, além disso, pode passar, por favor, Vitor. Um mandato social. E esse mandato social, irmãos, nos fala de alguns conceitos. Nós devemos ser autoridade dentro da nossa casa, o pai em especial. Ele deve exercer a sua autoridade dentro do lar e diante dos seus filhos. A mãe, ela precisa ser um modelo de sujeição e cuidado e proteção para com seu filho e sua família. E esse conceito ele é bíblico, porque lá em Efésios, o que Paulo nos traz é exatamente esse conceito em Efésios 5. O homem e a mulher existem suas responsabilidades, mas eles precisam entender de que esse conceito ele é equiparado também a esta relação que há entre Cristo e a igreja. Devemos ser nós como pais e as nossas esposas também, como mulheres. Porque eu como pai e como esposo, eu devo amar a minha esposa acima de tudo como Cristo amou a sua igreja. Dar a minha vida por ela, pela minha família, como Cristo também deu a sua vida pela sua igreja. E a minha esposa, ela vai zelar e cuidar da minha família, também como a igreja, ela cuida e zela do rebanho, que é o rebanho de Cristo. Então é esse conceito que nós precisamos também ser como exemplo para os nossos filhos. Um modelo também, e o casal como modelo de distinção desse conceito que o mundo tem tentado apregoar, de que a família é homem com homem ou mulher com mulher. Não, a família é um conceito da união de um homem e uma mulher. É como a palavra nos ensina. E até mesmo esta união ser um exemplo para os nossos filhos, para que esse conceito perpetue, para que os meus filhos desejem casar e ter um casamento como é o meu e a minha esposa, para que eles vejam dentro da própria casa o exemplo e desejem aplicar também às suas próprias vidas aquilo que eles vivenciam todos os dias dentro dos seus lares. Pode passar, por favor. Irmãos, o que é importante nós entendermos que o mundo tem tentado desestruturar o conceito familiar. Como nós dissemos, a facilidade do divórcio, como nós dissemos, algumas legislações sendo estabelecidas de forma até mesmo a tirar, desconstituir o poder familiar, o poder patriarcal. Todos esses conceitos têm sido atacados hoje em nosso tempo. E aí, algumas informações que nós trouxemos aqui, que é importante nós entendermos o quanto isso impacta dentro da nossa sociedade. Por exemplo, não sei se todos sabiam, mas todos sabiam que 60% dos menores hoje, infratores, envolvidos, né, com atos infracionais, que são equiparados a crimes cometidos, né, como homicídio, tráfico e tudo mais, hoje respondem por medidas socioeducativas. Estão alguns apreendidos em instituições de recuperação, ou outros estão respondendo medidas socioeducativas dentro das suas próprias casas. Mas 60% desses menores, eles são oriundos de lares desestruturados. E o que isso quer dizer, Vitor? O que é um lar, uma família desestruturada? É uma família onde não existe a figura paterna. É uma família de pais separados. É uma família desconstruída. E isso o mundo tem tentado fazer com que cresça a cada dia, irmãos. E isso é importante entender. 60% dos menores. Aí nós vamos além um pouco. Desses 60%, desses menores envolvidos, irmãos, 70% deles permanecem na vida do crime após a maioridade. Olha só o impacto que isso vai gerando. É uma cadeia. É um efeito cascata. 70% permanecem na vida ainda do crime após atingirem a maioridade. E aí nós vamos para algo pior ainda. Além, por favor, pode passar. 50%, irmãos, desses menores envolvidos na vida do crime, eles são oriundos de lares chamados evangélicos. Olha que ponto nós estamos chegando. A destruição familiar, irmãos, até mesmo de lares chamados evangélicos, não quer dizer que ele era um evangélico não, tá, irmãos? Mas às vezes a mãe é, ou o pai é, ou os dois são e o filho não.
ou até mesmo o filho era e também se desviou do caminho. Mas olha que ponto nós estamos chegando na nossa sociedade. A destruição familiar impacta diretamente no nosso convívio social. Mas o que o mundo tem tentado fazer é o inverso. É influenciar. Essa influência recair dentro das nossas casas, enquanto deveria ser o contrário. O que está sendo ensinado dentro das nossas casas, influenciar na nossa sociedade. Isso deveria ser, porque foi isso que Deus fez. Então, seguindo aqui, irmãos, estamos chegando ao final. Nós temos essa responsabilidade também, um mandato cultural para os nossos filhos também. Estabelecer, para os nossos filhos que o homem, ele foi criado para a glória de Deus, não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus, para que ele possa cultuar e glorificar a Deus em todo o tempo. Onde ele estiver, que ele possa glorificar a Deus, ser motivo de honra e de glória ao nome do Senhor. E isso é importante, nós levarmos os nossos filhos a viverem. Estabelecer as definições políticas, profissionais, educacionais e demais, também dentro do seio familiar. Não permita que o seu filho seja assim influenciado lá fora e ele venha trazer o conceito de fora para dentro de casa. Pelo contrário, que possamos estabelecer dentro das nossas casas aquilo que é o conceito que a palavra nos ensina. Aquilo que está sendo pregado dentro das nossas igrejas, dentro da nossa casa, que é a igreja do Senhor, para que eles aprendam e possam guardar isso em seus corações. Pois assim a palavra nos diz: ensina o menino, o teu filho, no caminho que deve andar. Porque mesmo quando estiver mais velho, ele não se desviará dele. E é isso que Deus quer estabelecer para conosco. E estimular os nossos filhos, irmãos, a participarem de atividades. Não é por isso que eles têm que ser eximidos de participar de atividades culturais. Pelo contrário, eles precisam influenciar este mundo. Mas eles precisam ter isso dentro dos seus corações, para que eles possam influenciar e transmitir esse conceito a tantos que aí precisam. E concluindo, irmãos, aqui, nesta manhã, dizer o quê? Que é importante nós entendermos que a aliança de Deus começou com a família e deve permanecer com ela. O conceito da aliança começou lá no Éden e deve permanecer hoje nas nossas famílias também. Pois após a queda de Adão e Eva, Deus fez uma aliança para a redenção do seu povo. E que a nossa casa, a nossa família, também seja a aliança de Deus, a redenção, que seja também, através da nossa família, está assim demonstrado e testemunhado que Deus se faz presente dentro das nossas casas. Deus se faz presente junto às nossas famílias. Só ler aqui um texto, meu irmão, que é importante. Tudo começou com a família. A aliança começou e continuou na família. Cada família deve espelhar o relacionamento entre Jesus e a igreja. Portanto, a nova aliança, precisamos verificar se estamos assim vivendo e ensinando este mandamento aos nossos filhos. Que possamos ter essa experiência e vivemos essa experiência. E finalizando, irmãos, tem um detalhe aqui que eu gostaria de, antes de terminar, perguntar, irmãos, quantos aqui devem conhecer quem deve ser o melhor amigo do seu filho? Pode levantar a mão, por favor. Quantos conhecem quem deve ser o melhor amigo dos seus filhos? Está aumentando, irmãos. Vou perguntar mais uma vez. Quantos conhecem quem deve ser o melhor amigo de seus filhos? Amém. Tem sim, irmã. A senhora vai ver que tem.
Natanael, se eu lhe perguntar, Natanael, quem é? Melhor amigo ou melhor amiga da sua filha? Perfeito. Perfeito, irmãos. É isso que nós devemos ensinar e levar os nossos filhos a entenderem. Você deve ser o melhor amigo ou melhor amiga da sua filha ou do seu filho. Você não pode permitir que ele venha buscar lá fora conselho. Você não pode permitir que ele vá buscar lá fora experiências. Mas você deve lutar e batalhar para que seu filho confie em você, ao ponto de buscar em você um amigo. Falar: pai, o que eu posso fazer diante dessa situação? Pai, o que o Senhor me orienta a fazer neste momento, diante desse cenário? Irmãos, nós carregamos conosco essa responsabilidade. E nós precisamos colocar em prática isto. Nós precisamos ser os melhores amigos dos nossos filhos. Amém?